querido, que bom estarmos aqui juntos mais uma vez. Falei que nosso objetivo agora é discorrermos um pouco sobre a expressão reino. Eu vou ler com você o texto de Lucas no capítulo 13, do verso 18 ao verso 21, que diz assim: Então ele disse: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui compararei. É comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou na sua horta. Ele cresceu e transformou-se em árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. E disse outra vez: Aqui compararei o reino de Deus. Ele é comparável ao fermento que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. O que é reino? Falamos que é possível dividirmos em 4 reinos: o reino humano, o reino divino, o reino diabólico e o reino escatológico. Hoje vamos falar do reino humano. Em Gênesis, no capítulo 1, verso 26 a 28, Deus disse que o homem dominaria sobre os animais, sobre todas as coisas. Em Salmo número 8, nós vemos Deus dizendo, ou a palavra de Deus dizendo, que Deus fez o homem pouco menor do que os anjos e deu domínio a ele sobre todas as coisas. É importante nós percebermos isso, porque no início da criação, Deus fez todas as coisas e colocou o homem para ser um mordomo, para que o homem cuidasse de tudo. Mas o homem falhou nessa tarefa, porque enquanto Deus transfere o domínio das coisas criadas para o homem transfere esse domínio das coisas que Deus lhe deu para o diabo. Quando o homem peca no Éden, ele transfere aquilo que Deus deu na mão dele para que o homem gerisse. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que tanto mal? Por que tanta enfermidade? Por que tanta desgraça? Por que tanta coisa ruim? Porque o homem transferiu o domínio que Deus havia dado na mão dele para Satanás. Então, queridos, muitas vezes nós erramos, porque a ideia de governo ela é importante para entendermos por que tantas coisas ruins acontecem. A ideia de reino é importante para que eu, você, a gente possa fazer uma análise da nossa vida. O pecado fez com que o governo que Deus deu na nossa mão, a gente transferisse ele para o mal. Agora, quando Jesus morre na cruz, ele vem para que esse governo seja tirado das garras de Satanás e seja mudado mais uma vez de dono. O que nós desejamos que você entenda é que o reino de Deus se consiste em governo. O reino de Deus se consiste em ser soberano, e Deus quer ser soberano na sua vida. Se até esse momento você tem vivido sob um governo autônomo, você tem sido aquele que faz a vontade na sua vida, ou até o mal, o pecado exerce vontade na sua vida, você precisa pegar esse domínio e colocar nas mãos de Deus, para que Ele seja o Senhor da sua vida, para que a sua vontade seja a vontade de Deus. Não é à toa que Jesus orou assim: seja feita a tua vontade e não a minha. Fazer a vontade de Deus e não a nossa é aceitar o domínio de Deus sobre a nossa vida. Você está preparado para isso? Para permitir que o governo de Deus aconteça na sua vida? Então eu quero orar com você agora e pedir isso ao Senhor. Deus, faça a sua vontade na minha vida, seja Senhor na minha vida. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, e que nós possamos fazer isso, colocar o Senhor como centro da nossa vida, o Senhor da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido, por você estar acompanhando essas reflexões. Amanhã nós vamos falar sobre o governo de Deus na vida do ser humano e o governo de Deus sobre todas as coisas. Até amanhã. Deus te abençoe.